discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. A tua palavra é espírito, a tua palavra é vida. Nós necessitamos da tua palavra, Senhor. Nós necessitamos da vida, do Espírito, Senhor. Esse é o extrato que nós queremos nesta noite, Senhor. A vida, o Espírito de iluminação, Senhor. Ah, Senhor, me ajuda a servir a tua igreja, Pai. Vem, Senhor, neste lugar. Toma domínio dos meus lábios. Toca-me com a brasa viva do altar, purificando-me, Senhor. Ah, Senhor, eu quero sentir-te, eu quero ver-te, eu quero ouvir-te, Senhor. Queremos a tua glória, queremos a ti, Jesus. Queremos o teu Filho, ó meu Deus, o teu Filho revelado nas entrelinhas desse texto, Jesus. Nós queremos experimentar, Pai, não mais apenas uma reunião, não mais apenas um domingo, não mais apenas um momento, mas o momento de estarmos contigo em comunhão. Leva a nossa mente cativa ao Espírito, a nossa mente cativa a Cristo, Senhor. Dispersões, sonos, preocupações, todo tipo de situações espirituais, em nome de Jesus, saiam daqui agora, em nome de Jesus Cristo. Mas venha o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza, o Espírito de poder, o Espírito de intrepidez, Senhor, para que nós possamos experimentar, para que nós possamos viver a palavra do Senhor nesta noite, Pai. Ah, Senhor, gera expectativa. Ah, Pai, faz o nosso coração borbulhar de expectativa em Ti, Jesus. Nós queremos a Ti, Jesus, exclusivamente Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Jesus chega à cidade de Samaria, mais exatamente Sicar, uma cidade samaritana, e algumas questões sociais, políticas, culturais envolvia esta cidade. E Jesus não vai aqui por acaso, e Jesus não vai aqui porque não tinha o que fazer. Como diz o texto, ele teria que passar por Samaria. Samaria é uma cidade que havia sido destruída há 721 anos antes de Cristo. E os reis assírios, os reis da Síria, haviam enviado alguns estrangeiros, gentios, para fazer a edificação, para reconstruir esta cidade. E por causa dessa miscigenação, dessa mistura desse povo judeu que se misturou com os gentios, os judeus não os aceitavam, os judeus os desprezavam pelo fato de haver essa mistura, chamando de meio gentio, de meio judeu. O sangue não era um sangue puro, não era um sangue da pureza judaica, mas era um sangue mestiço. E por causa dessa mistura, e por causa dessa questão, esse povo era um povo que sofria bastante. E no verso 5, chega, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó.
Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aqui fala a hora sexta, por volta de meio-dia. O costume de tirar água neste poço era pela manhã e pela noite. Mas essa mulher foi tirar água ao meio-dia. Essa mulher, ela queria evitar o contato social, algumas questões, então ela preferiu ir no horário que não tivesse tanto contato, porque o costume de tirar água era pela manhã e à noite, e ela estava indo ao meio-dia. É tanto que os discípulos deixaram Jesus e foram comprar alimentos, porque não era hora para tirar água, mas uma hora de alimentar-se. E no verso 9, então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. O primeiro contato que Jesus faz com esta mulher é o contato social. Ele, como judeu, ela fica admirada, ela não entende. Sendo tu judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Porque eles não se davam, eles não tinham comunhão. Jesus, no verso 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus agora apresenta duas questões importantes para esta mulher. Se conheceras o dom de Deus, e quem te pede, tu pedirias água viva. O que é o dom de Deus? Romanos 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o dom de Deus aqui é a vida eterna. E quem te pede? Jesus estava falando dele, quem? Pessoa. Respondeu no verso 11 ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Meus irmãos, para tirar água, era necessário usar um cântaro. E ela pergunta: Jesus, o poço é fundo. O poço tinha uma profundidade de 32 metros. E ela não vê esse cântaro com Jesus e pergunta: como tu vais tirar água? Onde, pois, tens água viva? E no verso 12: és tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Agora ela faz a pergunta a Jesus: onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó? Isso é interessante, porque esta mulher, ela estava presa à tradição, ela estava presa às leis dos mandamentos, ela estava presa à cultura, e Jacó havia deixado para José esse poço. E ela pergunta: és tu maior do que Jacó? És tu maior do que o nosso pai? Hebreus, no capítulo 1, verso 1, diz que outrora Deus falava pelos profetas aos pais, agora Deus fala pelo Filho. Ali era o Messias se apresentando, falando com aquela mulher que estava presa à tradição dos profetas e dos pais. Outrora Deus havia falado por Jeremias, por Isaías, por Oséias, mas agora Deus fala no Filho. E ela estava presa à tradição. És tu maior do que Jacó, o nosso pai?
Jesus vai responder categoricamente, bem devagar. Afirmou-lhe Jesus, no verso 13: quem beber desta água, tornará a ter sede. A água da tradição, a água da herança dos pais, dos profetas. Jesus está dizendo: quem beber desta água, tornará a ter sede. E no verso 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus vai responder no verso 14 para aquela mulher as duas perguntas. Ela fez uma primeira pergunta: aonde tens água viva? E se tu és maior do que o nosso pai Jacó? E Jesus responde a primeira: quem bebe desta água torna a ter sede. Agora ele fala: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Jesus não é a água é dele, pertence a ele, sai dele. A água que eu tenho para você não terá sede. E ele fala: para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. Jesus está dizendo: a água que eu der para você, esta água será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas nós temos que entender aqui duas coisas para concluirmos. Que água é esta que Jesus está falando? Que água é esta? Mas na frente, no capítulo 7, verso 37 de João, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque assim como diz as Escrituras, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E disse ele com respeito ao Espírito Santo. Jesus agora é mais claro. Jesus está falando que esta água, que não é Jesus, é o Espírito Santo. E esta água, que é o Espírito Santo, se eu e você bebermos, vai gerar em mim uma fonte, e esta fonte vai jorrar para a vida eterna. Para é finalidade, é o propósito. O propósito da fonte que deve jorrar em mim e em você é a vida eterna. E quem é a vida eterna? Ou o que é a vida eterna? Porque quando nós olhamos assim a vida eterna, nós pensamos logo em um local. No verso 10, Jesus falou: se tu conheceras o dom de Deus, e quem fala contigo, não o que, não aonde, mas quem. Ele está falando dele, da pessoa dele. Se tu conheceras o dom de Deus, Jesus está sendo bem redundante. Se tu conheceras o dom de Deus, eu vou adaptar o versículo 10. Se tu conheceras a vida eterna, e se tu soubesses quem está falando contigo, tu que pedirias água. Porque eu sou o Messias, é chegado, não é mais esta água, porque esta água dos nossos pais, dos profetas, se você continuar bebendo, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você não vai ter sede, porque esta água em você vai ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Talvez você não tenha entendido. O Espírito Santo, que brota nas nossas vidas, que flui das nossas vidas, que jorra das nossas vidas, jorra para onde? Para a vida eterna, não é isso? João 17, abra as Escrituras, por favor. João 17, jorra para a vida eterna.
João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E aqui ele traz uma definição. A vida eterna que ele fala para aquela mulher, agora ele define melhor. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Oséias, no capítulo 6, no verso 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vida eterna, meu irmão, não é andar apenas em ruas de ouro, mar de cristal, paraíso, árvores. A vida eterna é conhecer a Jesus. Agora eu faço uma pergunta para você. Será que Jesus é mensurável ao ponto de passarmos a eternidade conhecendo? Porque quando nós chegarmos no céu, quando nós estivermos com Jesus, depois de, como não tem um cronológico, eu não posso falar 1000 anos, porque isso não vai existir. Nós vamos estar fora do tempo, vai ser atemporal. Mas quando chegar para nós 1000 anos, puxa, Jesus, eu já estou meio cansado, já conheci tudo, já sei tudo. Ele é bonito, ele é assim, ele é assim. Não existe isso. Jesus, é por isso que o texto fala em Efésios, as insondáveis riquezas de Cristo. Nós não vamos poder penetrar em Jesus porque ele é insondável. As insondáveis riquezas de Cristo. Nós não temos noção de quem é Jesus. A nossa consciência não consegue adquirir e absorver. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque esta é a vida eterna. João está dizendo que a vida eterna é conhecê-lo. É por isso que em Filipenses eu falo esse texto quando sempre estou ministrando e sempre falarei em nome de Jesus. Esse que tenho por perda todas as coisas, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o qual, por amor do qual, eu perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu prossigo para conquistar aquilo que eu fui conquistado por Ele. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Meus irmãos, nós continuamos prosseguindo. Jesus, ele é assim, você vai prosseguindo, 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 você vai crescendo, porque Jesus é insondável e você vai querendo mais, porque essa água está brotando, está indo para a vida eterna. E a vida eterna é conhecer. Só que nas cartas de João, no capítulo 5, abra comigo, meus irmãos. Acho isso muito interessante. João agora aqui ele é mais claro. Aleluia. João, primeira carta de João, no capítulo 5. No versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Lá no versículo 14, quando Jesus diz que a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna, a água que vem do Espírito tem a finalidade de ir para a vida eterna. Aonde está a vida eterna? Aonde está a vida eterna? Aonde está a vida eterna? Aonde está, meus irmãos? Mas a gente tem que entender, a vida eterna está em Jesus. Logo, se eu bebo desta água que Jesus me dá, e esta água, ela cria em mim uma fonte, e essa fonte jorra para a vida eterna, ou seja, começa em Cristo e termina em Cristo. A água que sai de Cristo volta para Cristo, porque a vida eterna está em Cristo.
conhecendo a Cristo, experimentando de Cristo. Nós precisamos entender isso. E Jesus estava falando aquilo para aquela samaritana. Meus irmãos, nós começamos em Cristo, nós somos transformados em Cristo e nós vamos terminar em Cristo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Nós precisamos viver, nós precisamos entender Jesus. Esses dias eu tenho estado incomodado com a minha vida, porque eu não tenho conseguido viver isso. E não é por causa dessa palavra, não é por causa de nada, porque eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso do seu senhorio, eu preciso do seu caráter, eu preciso vencer os meus pecados, meus irmãos. Nós vivemos uma vida preocupado com as nossas finanças, com o problema social, a Copa do Mundo. Quantas orações fizemos essa semana? Muda meu caráter, Jesus. Muda meu egoísmo, Jesus. Muda minha cobiça, Jesus. Ficamos preocupados apenas com os problemas que nós queremos resolver. A Copa do Mundo está aí. Eu estava assistindo, sou torcedor, sou brasileiro, estou torcendo pelo Brasil. Mas estava assistindo a Copa do Mundo, estava vendo lá aquele jogo da África, e me veio uma frase no coração. Não vou dizer que foi Deus para não ser muito espiritual, meus irmãos. Mas me veio o coração assim. Isto é uma maquiagem. A Copa do Mundo maquiando aquele continente e aqueles países. Festas, celebrações e vitória. Mas existe uma imoralidade, uma miséria espiritual. Existe um país destruído, com violência, que precisa desta água viva. E não nos apercebemos disso porque estamos envolvidos com as coisas do mundo. Em Timóteo diz que nenhum soldado em combate se envolve com as coisas dessa vida. E nós queremos viver essa vida. E nós queremos os prêmios da vida. Nós queremos os tapinhas da vida. Nós queremos a glória dessa vida. Mas Jesus disse, eu não quero. Satanás chegou para Jesus. Te darei tudo isso, se prostrado me adorarem. Não. Eu me contento com Deus. Eu me contento com Deus. Nós precisamos nos contentar com Jesus. Nós precisamos ter essa mesma definição e fé. Volte ao texto, querido, por favor. A água que Jesus te der será uma fonte dentro de você que jorrará para a vida eterna. E esta vida eterna está em Jesus. Isso é muito sério. Isto é muito sério. Porque se ficarmos presos a tradições, culturas, a história, e nós não bebermos esta água, se nós não formos saciados por esta água, a gente nunca vai ter a nossa sede saciada, como ele disse, que para sempre. E essa fonte, se ela não jorrar para a vida eterna, como é que ficaremos? Porque a fonte que eu estou bebendo, que vem de Jesus, jorra para a vida eterna. Então eu estou me alimentando, estou indo em direção do próprio Cristo. Se está jorrando para Cristo, eu estou indo para Jesus. No versículo 15, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela demonstra cansaço. Essa mulher, ela diz, Senhor, dá-me dessa água para que eu não precise mais beber, ter sede, e eu não precise vir aqui mais buscá-la. A mulher naquele tempo, ela não tinha um valor. E ainda tem muita coisa em relação à mulher. Ela estava trabalhando. Ela estava tirando água. Era árduo carregar água, tirar um peso. Era um jugo. Todos os dias tirar aquela água. E ela, já que tu estás falando que tu tens essa água, e eu estou cansada, me dá. Mas Jesus, espera aí.
Disse Jesus no versículo 16: vai, chama teu marido e vem cá. Meus irmãos, Jesus agora vai tratar com ela. Jesus agora não é mais metafórico. Jesus agora não fala mais por sombras ou parábolas. Jesus agora vai resolver o seu problema. Jesus agora vai tratar, Jesus agora vai no seu âmago, no íntimo, para tratar com esta mulher. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. Esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Essa mulher tem uma característica importante, talvez faltosa aos nossos dias: sinceridade. Ela disse: eu não tenho marido. Porque o marido que ela estava não era dela. Esta mulher, eu acho tremendo Jesus, porque Jesus a chamou de adúltera. Mas Jesus não chega com violência sobre ela. Meus irmãos, o contexto histórico aqui é que a mulher que é pega em adultério, ou que vive em adultério, esta mulher é apedrejada. Mas na frente, no capítulo 8, não se lembram que foi pega uma mulher em adultéria e foi trazida para Jesus para que fosse apedrejada? Quando Jesus disse: quem não tiver em pecado, que atire a primeira pedra. Essas eram as leis dos mandamentos. Era isso que estava sobre a crença daquela mulher. Mas Jesus, diferentemente, Jesus numa postura diferente, Jesus discerne a sua situação. E aquela mulher, ela teve 5 maridos e um adultério. Esse é o histórico dela. Ela não estava adulterando 6 vezes. Ela teve 5 maridos legítimos e um adultério. 5 tentativas. Ela era insaciável. Ela tentava suprir a sua carência, a sua necessidade. E o grande perigo está aqui, meus irmãos. Porque quando nós não bebemos da água de Jesus, quando nós pensamos em nossas vidas, quando nós estamos preocupados com as nossas famílias apenas, com a nossa casa, com a minha vida, nós vamos tentar correndo o risco de corromper-se. Porque ela houve 5 maridos. Quando chegou no 5º marido, de forma legítima, ela partiu para o adultério. 5 tentativas. E na 6ª, ela se corrompe. Cuidado com as muitas insistências que nós queremos. Nós precisamos do governo de Cristo sobre o nosso caráter, sobre o nosso coração. E Jesus revela que ela estava em pecado. Não como os acusadores da adúltera que queriam apedrejá-la. Mas Jesus trata com amor. Bendito seja pelo nosso Deus. Bendito seja por Jesus, que não vem com as pedras de acusação quando nós estamos errados, que não vem para nos subjugar, que não vem para nos destruir, mas vem para nos sarar. E foi para isto que Ele se manifestou, para destruir as obras de Satanás, para nos trazer vida e liberdade, para tirar todo o jugo de escravidão. O grande problema que eu observo hoje é que Jesus não nos satisfaz mais. Nos estou incluído. Talvez não seja ético ministrar assim, mas não vou me preocupar com ética não. Jesus não nos satisfaz mais, e a verdade é essa, meu irmão. A verdade é essa.
Jesus não é mais aquela coisa que mexe comigo. Eu vou negar, eu vou abrir mão por Ele, eu vou carregar a minha cruz, eu quero Jesus, eu abro mão da minha vida por Jesus. Acabou, está se acabando, o que está acontecendo? É porque nós estamos tentando, na nossa força. Nós estamos tentando, deixando de beber desta água. Aí bebemos água da prostituição, da mentira, do engano, da indiferença. Nos vendemos, porque agora temos medo de assumir a nossa posição em Cristo. Em Atos, no capítulo 5, isso é muito sério, muito sério. Havia Ananias e Safira vendido uma propriedade. E eles poderiam vender e dizer que tinham vendido por tal valor e entregar aos pés dos apóstolos. Mas venderam por X e entregaram por Y o valor da propriedade. E a pergunta que Pedro faz a Ananias é: ô Ananias, por que Satanás encheu o teu coração e mentisses ao Espírito Santo? Por que Satanás conseguiu encher o coração dele? Porque ele estava vazio. No reino de Deus não existe inércia, estagnação. Ou você cresce, ou você regride. Eu parei de crescer, estou aqui. Vou ficar com isso, estou contente com isso. O que eu já tenho já me é suficiente. Vou viver a minha vida porque eu já conheço o Senhor. Não existe inércia. Ninguém fica estagnado, parado. Ou avançamos, ou regredimos. E ela diz, no verso 19, Senhor disse à mulher, vejo que és profeta. Jesus estava falando para esta mulher. E aqui, eu posso começar a imaginar que estava começando a vir um olho d'água do coração daquela, porque ela começou a enxergar. Porque a água não brota para Jesus, não jorra para Jesus. Ela, eu vejo que tu és profeta. Opa! E aquela mulher a água começou a brotar, levemente. Verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são este que o Pai procura para ser adoradores. Eles tinham levantado no Monte Gerizim um templo para adorar ao Senhor, com a rivalidade do templo de Jerusalém. Eles eram rivais. Então cada um levantou o seu templo. Eu vou adorar o meu Deus aqui. E lá os judeus legítimos já tinham um templo em Jerusalém. E eles levantaram um templo em Gerizim, um monte Gerizim. E cada um adorando ao Senhor. Mas meus irmãos, Efésios no capítulo 2 diz que o Senhor, Ele trouxe a paz derrubando a parede de separação, e de ambos os povos fez um.
Jesus não é mais agora em Jerusalém, não é mais no monte, mas é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Observe que esse espírito que está escrito aí é com E minúsculo. Não está falando do Espírito Santo, está falando do nosso espírito. É em espírito. E a água flui da onde? Do interior. Vós adorareis em espírito, é do vosso espírito agora, em espírito e em verdade. E Deus está procurando. Porque Jesus disse: quem tem sede, vem a mim, beba. 22 de Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tem sede, receba de graça a água da vida. É uma posição, é uma condicional. Jesus não vai encher a nossa boca, nós temos que buscar. Senhor, eu quero beber das tuas águas, eu quero ser cheio desta água, eu quero que esta fonte jorre dentro de mim, Senhor. Nós temos que ter sede, meu irmão. Nós temos que ansiar por Jesus. Nós temos que desejar a Jesus em espírito e em verdade. A água está brotando de mim para Ele. Dele está brotando, a fonte está jorrando. Nós precisamos ansiar por Jesus. Eu me converti em 1998. Nos reuníamos, dávamos versículos uns para os outros. Orávamos uns para os outros. Hoje em dia você passa no culto de tudo bom? É isso, meu irmão. Paz. Nós ligávamos, nos preocupávamos. E essa vida moderna, pós-moderna, não sei onde nós estamos, cada um fala uma coisa. A gente viver nessa vida. Nós precisamos ansiar por esta água. E no verso 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Eu lhes disse que ela estava cansada, não foi? Que ela não pediu água. Ela não pediu para não ter que estar tirando mais a água com o cântaro. No verso 28 ela deixa o cântaro. Ela deixa aquilo que era peso. Um instrumento de peso, de trabalho que ela tinha que usar, que ela tinha que encher. Ela deixa o cântaro. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e achareis descanso para as vossas almas. Esse era o Cristo que estava tirando o peso que estava sobre ela. O peso, o cântaro, ela deixa o cântaro. Ela não precisava, ela começou a entender. E ela vai avisar. Olha, tem um homem aqui, que está falando da minha vida, que falou tudo. Venham. A água estava brotando dentro dela. A água já estava jorrando dentro dela. E no verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quando tenho feito. O testemunho daquela mulher foi impactante. O testemunho daquela mulher, ela começou a anunciar Jesus, a água começou a jorrar. No verso 40, eles vieram, pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. A água que eu lhe der será uma fonte que jorrará para onde? Para a vida eterna. Aonde está a vida eterna?
em Jesus. E ela chamou quem? Aqueles homens para quem? Para Jesus. A água que já estava brotando dentro dela, já estava contaminando outros, e os outros estavam indo para Jesus, para se encontrar com Jesus, meu irmão. Estavam indo para a vida eterna. Estavam indo com Jesus, para Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida, nos levar para Jesus. Nos levar para Jesus. E aqueles homens disseram assim: fica mais um pouco conosco, Jesus. Não vá agora não, pelo amor de Deus, fica aqui. Fica aqui conosco. E ele ficou 2 dias. Nós precisamos ter esse desejo dos samaritanos, meus irmãos. Nós precisamos desse desejo. Eu quero ficar com Jesus. Eu quero ficar com Jesus. Eu quero ficar mais com Jesus. Não há uma ministração, como é que eu posso dizer, autoritária, fundamentada em conceitos humanos, porque eu não queria nem ministrar, para ser bem sincero. Porque eu não estou com essa vida, sabe? Porque Jesus não está. Essa água não está brotando da minha vida. Isso me machuca muito. Porque quando eu me converti em 98, era diferente. Eu não quero abrir mão de Jesus. Porque Jesus marcou a minha vida e eu quero ter esse desejo do samaritano. Eu quero ficar junto dele. Eu quero sentir João. O apóstolo João, ele, em um dado momento das Escrituras, ele conseguiu reclinar a sua cabeça no peito de Cristo. Ele conseguiu ter esse contato. Parece que a gente não tem mais isso, mas nós temos o direito, queridos. Ele conseguiu isso para nós. Porque essa água brota para Ele. Essa água nos leva para Ele. Nós precisamos beber dessa água para que nós possamos encontrar com Ele. Estar ali com Ele, junto dEle, para Ele. A vida eterna está em Jesus. Se no céu tiver, como vai ter, ruas de ouro, mar de cristal, muita gente boa, tudo legal, sem maldade. Mas se não tiver Jesus, o céu não vai ficar legal. Nós precisamos de Jesus. É um desabafo, sabe, meus irmãos? Eu não estou ministrando. Estou desabafando mesmo. Nós precisamos. Quando Apocalipse diz assim: volta ao teu primeiro amor, ele não está falando de voltar no sentido cronológico para as primeiras obras. Isso é impossível. É voltar ao estado de posição, de alegria, de vivermos com Jesus. A minha meta com Jesus é poder, eu tenho compartilhado com alguns amigos, é poder estar tão, na verdade, você não fica junto de Jesus, porque quem é um com o Senhor é um espírito com Ele. Você se une a Jesus e você deixa de existir, e as tuas emoções, as tuas preocupações, os teus questionamentos, as questões complexas da vida passam a ser secundária, porque você está tomado dessa plenitude e você entra num descanso do Senhor. É por isso que o Salmo 91 não é um salmo triunfalista. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque eu estou em Cristo. A Bíblia diz que a minha vida está escondida com Cristo em Deus nas regiões celestiais. Não é a minha esposa, não é a quantidade da cifra dos dígitos da minha conta bancária.
Não, não é. Não é a ascensão maior que eu tiver. Não é o número de propriedades. Não é Jesus. Nós temos que resumir a nossa vida em Jesus, meu irmão. Porque Jesus, Ele é a rocha eterna. Porque quem não constrói a sua vida sobre a rocha, diz a palavra que vai vir os ventos, vai vir as chuvas, vai vir os fenômenos da natureza e esta casa não vai subsistir. Mas se nós estivermos sobre a rocha, vem vento, vem chuva, vem os fenômenos da natureza e a casa não cai, disse Jesus. Disse Jesus. Não sou eu que estou dizendo, Ele que disse. O nosso triunfo não é naquilo que está ligado ao mundo. O nosso triunfo, meu irmão, é que nós éramos miseráveis, pecadores, como Efésios 2 diz, estávamos separados da comunidade de Israel. O nosso destino era o inferno. Todos que estão aqui poderiam estar no inferno. Todos gemendo. O terror das trevas. Poderíamos estar numa condenação eterna. É por isso que Pedro, quando escreve a sua carta no capítulo 1, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou segundo as suas muitas misericórdias, para uma viva esperança. Quando Pedro começa a escrever, ele começa a glorificar. Bendito seja o Pai, que nos regenerou segundo as suas muitas misericórdias, para uma viva esperança. E ele diz, nisso exultais. Nisso exultais. Exultação é uma coisa mais forte do que alegria. Não é só alegria, é exultar, vem de dentro. Embora no momento presente passai por várias provações. Exultemos em Jesus. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele começa: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre. Eu creio que isto é possível. Eu creio nesta palavra. Ela está firmada no céu. Deus vela para cumprir. Deus determinou esta palavra. Deus inspirou esta palavra. E ela diz que nós podemos nos regozijar em Jesus, meu irmão. Isto é um fato. Isto é uma obra consumada, determinada, estabelecida. O sangue foi vertido. Porque Paulo disse, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas quando Marta e Maria foram àquele túmulo, ele não estava lá. O testemunho da ressurreição de Cristo não só está apenas com a afirmação das Escrituras, é ocular. É ocular. Viram Jesus morto, viram Jesus sendo crucificado e depois viram Jesus vivo. Isso é ocular, isso é fato, é realidade. Não é uma afirmação sem base, sem consistência. O dado histórico afirma isso. O dado geográfico, o contexto lexossintático afirma isso. Jesus ressuscitou, meu irmão. Jesus estava ressuscitando o coração daquela mulher. Uma mulher que era adúltera, subjugada ao trabalho escravo, desprezada pelos judeus, vivendo escondida, cansada. E Jesus muda a história daquela mulher. Jesus dá um sentido para aquela mulher. Aquela mulher se torna uma evangelista. Aquela mulher celebra na presença do Senhor a liberdade. As Escrituras dizem que aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 1 Coríntios 12, versículo 13 diz que a todos nós foi dado o beber de um só Espírito. De um só Espírito.
E no verso 42, e diziam a mulher, falando a ela: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A minha experiência não é em você, meu irmão. Não é no profeta. Não é no pastor que vai vir fazer um seminário aqui, um congresso com 1 milhão de pessoas. Não. Eu já não creio nele porque você falou para mim. Mas porque eu o ouço. Eu estou vendo. Se você não quiser, eu quero. Mas ele é o Salvador do mundo. Testificando da obra de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Abra a sua Bíblia, por favor, amado, no livro de Jó. Eu não sei como você está, eu sei como eu estou. Existe uma expressão nesse livro, existe uma verdade neste livro. De repente você está aqui nesta noite com dores na sua alma. Sua alma está dolorida. Sua alma está cansada. Talvez você não consiga entender isto. Talvez você esteja preso a uma situação da vida. Uma falta de perdão, uma decepção. Talvez você não tenha mais alegria porque talvez aquilo que você mais investiu não deu certo, como aquela mulher. 5 tentativas. 5 tentativas. Talvez você não tenha se corrompido como ela, mas já pensou em se corromper, em abrir mão e tomar umas decisões pautadas em você mesmo, assim como eu. Mas no livro de Jó diz assim, no capítulo 14. Abra no capítulo 14. Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Aleluia. Talvez sejamos assim, como esta árvore cortada,
velha. A nossa vida espiritual seja assim, como um tronco seco, como um tronco jogado, sem frutos. Porque os problemas da nossa vida tomam conta de nós de uma forma tão forte. Porque a nossa consciência é tão aqui nessa terra. Mas ele começa: a esperança para nós. Essa palavra não é para te condenar não, amado, de forma alguma. A esperança. Eu não tenho conseguido. Um dos grandes sonhos da minha vida, eu não tenho conseguido viver. Eu tenho 32 anos e eu não posso ser pai. Eu não posso ser pai. Naturalmente eu não posso ser. Mas eu tenho dito ao Senhor: não é sensacionalismo não, amado. Nem é espiritualismo, nem espiritualidade. É o que eu estou colocando diante do Senhor. Tu és mais do que um filho para mim, Jesus. Jesus é muito mais do que a minha esposa, do que o meu pai, do que a minha mãe. Porque sem Jesus eu vou para o inferno, meu irmão. Porque sem Jesus eu vou para o inferno. Mas ainda que nos encontremos como esta árvore cortada, uma árvore jogada no chão, assim como aquela mulher, era uma árvore cortada seca, de pecado. E Jesus trouxe água. Como diz o texto: aos cheiros das águas brotará. É a água viva. Não é uma água morta. É uma água viva. Que trata com o nosso pecado. Que trata com o nosso pecado. Vamos nos arrepender nessa noite, meu irmão. Vamos nos arrepender. Aquela mulher teve uma virtude: Senhor, eu não tenho marido. De fato, esse marido não é meu. E Jesus reconheceu a verdade. Bem disseste. Vamos reconhecer a nossa vida. Vamos reconhecer a nossa vida limitada. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. É só para quem tem sede. Não é para qualquer um. O convite é universal. Mas a decisão é de alguns. O que é que nós estamos tanto insistindo na nossa vida? O que é que nós queremos tanto? O que é que nós desejamos tanto? Quando eu me converti, eu abri mão de tantas coisas. Abri mão de um relacionamento. Abri mão de uma vida de prostituição. E não sentia falta. Hoje eu me sinto tentado a sentir falta de algumas coisas. Mas eu não quero isso para minha vida. Nós não podemos ser como a mulher de Ló. Olhar para trás. Olhar para trás é ficar pedrificada, como aquela mulher ficou. Hebreus diz que aqueles que retrocedem, minha alma não tem prazer neles. Nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos dos que avançamos para conquistar a salvação. Quando Deus estava
estava o povo de Israel. E vinha o exército de Faraó. Vinha para destruir, para esmagar aquele povo de Israel. De frente àquele mar. Se você hoje se sente assim, a minha situação está meio complicada, que eu vejo um mar na minha frente. Se eu volto para trás, só são os problemas e as dificuldades, eu não sei. Ele abre esse mar para você passar hoje. Mas desejo. Eu não quero dizer o que você tem que fazer. Mas tenhamos uma expressão agora diante do nosso Deus, meus irmãos. O Senhor está aqui, estamos reunidos em seu nome. Quando nós estamos juntos, Ele ordena a sua bênção. Ele ordena a sua bênção. Não é a bênção do carro zero, do apartamento em Boa Viagem, nem da Mega Sena. É a bênção da sua graça. É a sua presença. É o seu Espírito. E o Espírito Santo, onde Ele habita, Ele traz liberdade nas tuas emoções. Você não precisa ser cativo de depressão. Ele cura. Jesus, Ele diz, faz isso na tua vida. O Espírito. Em Coríntios diz que o Espírito, Ele mergulha nas profundezas de Deus. O teu passado não pode determinar o teu futuro. Porque se você tem um passado com o seu futuro determinado, você não. Há um provérbio que diz: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Ei, Jesus disse: vinde a mim. Vinde a mim. Jesus disse: vinde a mim. Vinde a mim. Eu vou aliviar vocês. Jesus disse: eu vou aliviar vocês. Não é o pastor, não é o diácono, não é os pais, não são os profetas, é Jesus. É impossível, está escrito em Hebreus, é impossível que Deus minta. É impossível. É Jesus quem te alivia. É Jesus quem cuida de você, quem trata. Eu edificarei a minha igreja. Jesus vai edificar a sua igreja. Sei que tens pouca força. Sei que tens pouca força, mas não negaste meu nome. A esperança. Vamos louvar, Jefferson. Vamos louvar o Senhor.